Vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Hoje, nesse dia 23 de agosto, nós iremos meditar mais um Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que está localizado em Mateus capítulo 13, no versículo 44 ao 46, aonde Jesus hoje tem um ensinamento para nos dar sobre abandonar o que nós temos em troca daquilo que vale a pena. Vender aquilo que temos e dar valor que realmente é essencial para a nossa vida, para a nossa alma. O reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra, mas o esconde de novo, e cheio de alegria vai e vende tudo que tem para comprar aquele campo. O reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma de grande valor, vai, vende tudo que possui e a compra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós, mais uma vez, estamos meditando o Evangelho do nosso Senhor, que mais uma vez, entre as suas parábolas, e Jesus pregava em parábolas, para que os mais simples poderiam entender o que ele queria dizer. Quando nós observamos mesmo Jesus falando do joio e o trigo, que é uma leitura semelhante antes dessa, Jesus quer dar um ensinamento ao povo que o joio e o trigo eles crescem juntos, mas são distintos um do outro. O propósito do joio e o propósito do trigo são distintos um do outro. O que Jesus ensinava naquele momento é que pessoas andariam junto, caminhariam junto, estariam ali na mesma igreja, mas no final dos tempos, quando os anjos viessem, ele ia revelar quem é quem verdadeiramente. Porque muitas pessoas que caminham na nossa vida, caminham conosco do nosso lado, que bate no nosso ombro, vai falar que ele é uma pessoa que está ali para te ajudar, mas no momento de dificuldade é que você vai ver quem é quem. E o reino dos céus ele também é da mesma forma. Porque a palavra fala que os anjos virão um dia e irão ceifar o joio e o trigo. Porém que o trigo será colocado lá no celeiro do Senhor, mas o joio será queimado. Ou seja, são pessoas que andaram junto, que caminharam junto, mas são pessoas que tiveram um propósito diferente do outro. E no final dos tempos, essas pessoas, aqueles que buscaram realmente o reino dos céus como deveria buscar, ele será levado aos céus. Pelo contrário do joio que andou também, que caminhou no mesmo propósito, porém com a visão diferente, ele será condenado. Mas só que Jesus agora ele vai falar de um tesouro em as suas parábolas, ele segue essas parábolas. E quando ele vem com esse segmento, ele quer dar um ensinamento ao povo, dos judeus aos mais simples, que é o quê? Que o reino dos céus é esse tesouro. É aquilo que há mais de valor em nossa vida, aquilo que há mais de belo que nós temos que esperar. Então aqui ele está ensinando o quê? Que um homem, quando encontra, ele fala assim, olha, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Porque aquele homem que o encontra, ele vai deixar ele guardado, ele vai voltar, vai vender tudo que ele tem e vai ficar com aquilo que é mais precioso. Então Jesus está ensinando o povo o que? Olha, talvez você tenha ouro, talvez você tenha riquezas, talvez a sua riqueza não é ouro, talvez você não tenha dinheiro, mas a sua riqueza é seu apego pessoal, a sua riqueza pode ser a sua família. E aquele que encontra o reino dos céus, ele renuncia tudo aquilo que ele tem para ficar com Cristo, para ficar com o essencial, para estar junto com Cristo um dia na sua glória celestial. E Jesus vai acrescentando, o reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Quantas vezes nós procuramos pérolas preciosas em lugares errados? Quantas vezes nós já procuramos pérolas preciosas em lugares que não nos cabem mais? Quantas vezes nós já fomos como esse negociante, negociando com o pecado, negociando com as coisas terrenas, negociando com a minha felicidade, ou seja, se eu faço o meu estilo de vida naquele local que me traz uma felicidade externa, eu ainda não entendi o que é viver com Cristo, porque a verdadeira felicidade com Cristo ela é interna,
É claro que o externo vai mostrar o que há dentro de você, mas se nós for vivendo somente de aparência, se nós formos vivendo o quê? Não, aquela situação, aquele pecado, ele me traz uma felicidade, mas ele te traz uma felicidade externa. Quem olha para você vê que você é uma pessoa feliz. Quem olha para você vê que você é uma pessoa que concluiu o que você tinha que concluir, mas dentro de você há um vazio. Há um vazio que nenhum ouro, que nenhuma pérola pode preencher. Há um vazio que nenhum dinheiro, que nenhum pecado possa preencher. Esse vazio se chama o lugar de Deus. Lugar de Deus. Então, quando nós entendemos essa situação de que Jesus está nos dando um ensinamento, há 2000 anos atrás ele falou isso e hoje se reflete muito na nossa vida, o que eu tenho coragem hoje de renunciar para ficar com esse tesouro que é o reino dos céus? O que eu hoje tenho, olhar para dentro de mim, olhar o que está na minha frente, olhar o que está ao meu redor, e são coisas que tiram o meu coração, porque a palavra do Senhor vai dizer que aonde está o teu tesouro, ali está o seu coração. Se você coloca o seu tesouro no dinheiro, se você coloca o seu tesouro no seu relacionamento com o namorado ou com esposas, se você coloca o seu tesouro ali nos seus filhos, se você coloca o seu tesouro nos seus pais, você está negando o reino dos céus. Porque o que é colocar o tesouro em pessoas? É quando a pessoa não quer ir para a igreja, você também não vai, porque a pessoa não vai. É quando você deixa o poder tomar conta do seu coração, o dinheiro tomar conta do seu coração. E quando você olha para o reino dos céus, quando você olha uma proposta que Cristo nos dá de quê? De renunciar a nós todos os dias, daquilo que Ele fala, olha, nega a si mesmo, se quiser me seguir, pega a tua cruz e me siga. Quando eu olho para essa proposta, eu começo a negociar com Cristo. Não, Senhor, isso aqui eu não posso tirar da minha vida. Eu não posso tirar esse relacionamento da minha vida. Eu não posso, Senhor, abandonar essa riqueza que eu tenho, porque isso me preenche. Mas não é essa a verdadeira fé que Deus nos deu, porque a verdadeira fé que Deus nos deu é aquele de olhar para o reino dos céus e querer caminhar rumo ao céu, rumo à santidade. Mas para caminhar rumo à santidade, coisas terão que ficar para trás. Doa o que doer, terão que ficar para trás. Pessoas terão que ficar para trás. Dinheiro, bens materiais terão que ficar para trás. Até os seus estudos terão que ficar para trás uma hora. Porque aquele que almeja o céu, ele se desprende da terra. É como vai dizer uma grande santa, a Santa Teresa d'Ávila, de falar sobre as 7 moradas. E como é difícil, quando você vai lendo as 7 moradas, como é difícil entrar nas primeiras moradas, porque nas primeiras moradas ela vai falando que o seu corpo, a sua alma já não pertence mais a este mundo. É quando nós vamos observando isso vai nos doendo, porque o nosso corpo ele quer sentir os prazeres ainda que existem da carne, os prazeres terrenos, aquilo que satisfaz o meu desejo, a minha vontade, mas aquilo que satisfaz a minha vontade, o meu desejo, é contrária à vontade de Deus. E é por isso que Jesus fala: o reino dos céus é semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma de grande valor, ele vai. Olha para você ver, ele encontra uma de grande valor. É quando você encontra nos pés de Cristo a sua vida. É quando você encontra na cruz de Cristo a sua vida. É quando você encontra no sangue de Cristo tudo que você procurava. É quando você entra na igreja e vê Cristo ali eucarístico. Se você fala: Senhor, Tu és tudo que eu procurava, aí você vai fazer isso. Vai, você vai. Vende tudo o que possui para ficar com Cristo. Você volta para trás, você está na igreja, você adora Jesus, você volta para sua casa, você já começa a tirar aquelas roupas que já não te cabem mais, você já começa a tirar aqueles costumes, aquelas músicas que já não te cabem mais, você já liga para aqueles contatos que só te usam e você fala: olha, eu já encontrei o meu verdadeiro amor, que é Cristo. Então você começa o quê? A vender tudo, a negar tudo, porque você encontrou um grande tesouro que é o reino dos céus. Então eu deixo para vocês essa meditação de hoje, de encontrar esse tesouro. Procura na oração, procura na verdade, procura na adoração e fala: Senhor, Tu és tudo que eu procurava. Senhor, o dinheiro que eu tenho hoje já não me satisfaz mais. Senhor, meu Deus,
O relacionamento que eu tenho, que eu achava que era tudo para mim, já não me satisfaz mais. Senhor, Tu és tudo da minha vida. Tu és o centro da minha vida. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e que nós possamos ter coragem de negar tudo, absolutamente tudo, para ficar aos pés de Cristo e um dia poder desfrutar da nova terra celestial.